Nosso próximo tema envolve agora as melhores estratégias para garantir a produtividade com ciência, planejamento e de forma mais sustentável. Nós vamos então ao painel Preservando e Recuperando a Qualidade do Solo. Quem sobe ao palco para moderar a discussão desse tema é o pesquisador e head de Relações Internacionais da Embrapa, Marcelo Morandi. Muito bem, Marcelo, seja muito bem-vindo ao palco. Completando o qualificado grupo de debates, vamos contar com o diretor agrícola da usina São Francisco, Leontino Balbo Júnior, e a pesquisadora científica da APTA, Rafaela Rosseto. Enquanto eles chegam ao palco também, se acomodando, sejam muito bem-vindos. E eu passo a palavra então para você, Marcelo Morandi, o palco é seu, um excelente painel a todos. Obrigado, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui nesse palco para discutir um assunto que é extremamente importante, que é a base de toda a agricultura, que é o solo. A qualidade do solo, a recuperação do solo, a manutenção da fertilidade do solo, o papel do solo na questão do equilíbrio de carbono e tudo mais. Então, é uma satisfação muito grande eu estar aqui com dois grandes especialistas, a doutora Rafaela Rosseto, pesquisadora do IAC, doutora em solos e nutrição de plantas, uma pessoa com uma carreira fantástica nessa área de solos, desenvolveu já trabalhos fantásticos, e com o Leontino Balbo, uma referência quando a gente fala em cuidado com o solo, em mudança, inclusive, até da lógica da gente olhar o solo, né, de trazer para a gente uma perspectiva extremamente interessante que ele trouxe como diretor agrícola da usina São Francisco, né, no setor sucroenergético. Então, é uma satisfação muito grande a gente compartilhar esse painel aqui. Eu vou passar a palavra, então, primeiro para o Leontino, ele tem uma apresentação. Depois nós vamos ver uma apresentação. A Rafaela vai ser a primeira, desculpa, Rafaela. A Rafaela vai fazer uma apresentação, depois o Leontino faz uma apresentação e a gente vai ter um momento aqui de debate, de discussão. Muito obrigado, Rafaela, com você. Tá aqui o... Bom dia a todos. Enquanto a gente aguarda aqui a colocação da minha apresentação, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para esta plateia seleta, neste evento, e já parabenizar pela organização, toda a família da Tagro, pela organização deste grande evento, deste festival, né? A minha apresentação, então, trata sobre a preservação e a qualidade do solo, né? Preservar a qualidade do solo. Bem, o que é o solo? Então, o solo tem diversas definições, né? E depende um pouco de qual é o objetivo que a gente quer para saber o que é o solo. Mas, na verdade, é muito intuitivo imaginar que o solo é um insumo básico para a vida, né? É a superfície da terra onde as plantas se desenvolvem, os animais existem, vivem, têm seu ambiente. É um produto natural formado pela intemperização de rochas, né? E é um local com grande biodiversidade, onde a matéria orgânica está e tem os seus ciclos, onde os nutrientes estão sendo ciclados, né? E é também um reservatório de água e de nutrientes. Então, a definição de solo depende muito do objetivo que a gente quer. O importante é saber que o solo ele é formado pela intemperização das rochas, né? Que o que vem a ser? Vem a ser a ação do tempo, a ação do clima, a ação de organismos, de micro-organismos, né? E a posição no relevo. Tudo isso, o clima, principalmente frio, quente, chuvas, né? Tudo isso vai transformando a rocha, vai intemperizando e o solo vai sendo formado. Os pesquisadores acreditam que demora cerca de 1000 anos para ter 1 centímetro de solo sendo formado. Toda a paisagem, o solo faz parte da paisagem, né? Da geografia.
E no mundo nós temos uma grande diversidade de solos, de tipos de solo. O importante é a gente imaginar que os solos têm funções. Nós agrônomos, né, olhamos o solo como um meio para a produção para cultivar, para a produção de plantas, de cultivos. Mas o solo tem inúmeras funções, né? Entre elas, o ambiente, né, para a vida dos animais. O solo é também o local de sequestro de carbono. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. É um local onde a água é purificada, né, onde resíduos, ele serve como um filtro, né, para os aquíferos. O solo é muito importante na regulação do clima, principalmente agora com problemas climáticos, né? Então, toda a parte de emissão de CO2 e de sequestro de CO2, o solo tem uma grande influência nas mudanças climáticas. O solo é o local de ciclagem dos nutrientes, então todos esses nutrientes são essenciais para a vida. O habitat de organismos, enfim, ele tem diversas funções. Ele é um local também onde existem muitas moléculas que vão ser utilizadas em farmacêuticas, em as plantas também que estão aqui com essa interação com os nutrientes. Tem diversos produtos que vão sendo gerados em função do solo, né? Nós temos também, o solo é o local para as edificações, para as cidades, fornece materiais para essas construções, e muito importante, o solo é o local da cultura humana, né? Então, até quando a gente fala em cultura, cultura é uma palavra que tem o mesmo radical de cultivar, né? Então, o solo é a nossa herança cultural, ele preserva a nossa herança cultural. Quando a gente fala em qualidade do solo, é bastante intuitivo quando a gente vê essas duas fotos, né? Tem aspectos que a gente imediatamente olha e fala, o solo da esquerda tem muito menos qualidade para o cultivo de plantas do que o solo da direita. Então, existem alguns fatores que são visuais e que a gente pode ver. Então, por exemplo, erosão. A presença de erosão mostra que aquele solo não está cumprindo a sua função completa. A exposição do subsolo, mudanças de cores, encharcamentos, solo muito pulverizado, arenoso, né? Então, são todos, a presença de muitas plantas daninhas, são indicativos de que esse solo não está no seu melhor, né? Por outro lado, um solo rico em matéria orgânica, com presença de minhocas, bem estruturado, com raízes em profundidade, esses são parâmetros visuais que a gente já identifica a qualidade do solo, né? E depois a gente tem algumas análises que nos ajudam a dizer se esse solo é bom, se esse solo está cumprindo as suas funções. Então, a análise química, análise do solo, que é obrigatório na agricultura realizar, né? Então, na análise química, a gente vê a matéria orgânica, o pH, se existe presença de alumínio, cálcio, magnésio, os nutrientes. Então, essas análises nos indicam a qualidade do solo. Depois nós temos análises físicas, como textura, densidade, capacidade de retenção de água, né? E também a resistência à penetração. Então, diversos parâmetros físicos que nos ajudam a entender como está o nosso solo. E temos também análises biológicas, que é uma área que a gente precisa crescer, que a Embrapa tem investido, que algumas análises que vão nos indicar como está a vida do solo, a biomassa microbiana, algumas enzimas que vão nos dizer como está a atividade dos micro-organismos no solo. Então, essas análises nos ajudam muito a entender a qualidade do solo. Um ponto muito importante é a questão do carbono, né? Então, o solo, ele é um local de sequestro do carbono. É um local onde o carbono pode ficar armazenado. E nós, como agricultura, temos que tentar fazer com que esse carbono fique realmente lá no solo e não seja emitido como CO2 ou como metano,
fazendo com que essa ciclagem ocorra. Na verdade, ela acaba ocorrendo, mas a gente tem que minimizar as emissões e maximizar o carbono sequestrado. Tá? E o carbono, ele está na matéria orgânica. Essa matéria orgânica veio das plantas e dos dejetos animais, e este carbono foi retirado da atmosfera pela fotossíntese. Tá? Então, é muito importante. A matéria orgânica é um parâmetro importantíssimo para a gente avaliar a qualidade do solo. A matéria orgânica é intimamente ligada com o teor de carbono, porque toda a matéria orgânica tem carbono. Então, quando a gente analisa o carbono do solo, né, a gente está inferindo na quantidade de matéria orgânica que esse solo tem, e esse é um dos principais parâmetros para avaliar a qualidade do solo. Existe mais carbono da superfície do solo para baixo do que da superfície para cima. Isso num solo de floresta. Tá? É claro que num solo agriculturável as coisas são um pouco diferentes, mas quando a gente imagina isso, é para a gente perceber, né, que a floresta, a biomassa de uma floresta, ela tem carbono que foi sendo retirado da atmosfera pela fotossíntese, porém o solo é um reservatório maior ainda de carbono. E a gente tem que tentar preservar esse carbono. Quando a gente verifica o uso do solo aqui de maneira global, né, não só no Brasil, em todos os países, descontando a parte congelada, a parte de geleiras, né, a gente vê que 70% da superfície do solo é ocupada de alguma forma, né? Então, 1% nas cidades, 10% na agricultura não irrigada, 2% na agricultura irrigada. Tá? E aí a gente vê que resta aí menos de 30% no globo, tá? De florestas intocadas ainda, né? De ambientes pouco mexidos pelo homem. E aí a gente vê aqui, né, essa charge mostrando, né, 6.000 anos antes de Cristo, o nome disso aqui era uma cerquinha, né, e ela nos protegia da natureza selvagem. Depois, com o passar dos anos, essa cerquinha foi aumentando, e hoje em dia a gente tem essa cerquinha que fala: essa é uma reserva ecológica, ela protege a natureza da selvageria humana. Essa é a nossa situação. Quando a gente fala em solo, a gente fala num fator muito importante, que é a biodiversidade. E existe grande biodiversidade da superfície para baixo do solo. Cerca de 25% da biodiversidade global está no solo. E principalmente em volta das raízes, né, existe aqui o que a gente chama, essa região, né, em volta das raízes, os micro-organismos são muito incentivados. Outros organismos também, minhocas e tudo mais, são incentivados pelos exudatos das raízes. Né? Então, vejam que quanto mais diverso as plantas que a gente tem, quanto maior a diversidade, mais diferentes exudatos a gente vai ter e mais diferentes comunidades de micro-organismos nós vamos ter no solo. Isso dá uma resiliência muito grande. Tá? Em última instância, né, o monocultivo, o que acontece no monocultivo? O monocultivo acaba selecionando micro-organismos e comunidades que estão intimamente favorecidas pelos exudatos da monocultura. Né? Então, quando a gente tem uma agricultura variada, com culturas intercalares, com rotação de culturas e tudo mais, a gente favorece essa grande biodiversidade. E a biodiversidade no solo, ela é muito importante porque são, no fim das contas, genes que vão participar de diferentes reações, genes que vão participar de decomposição da matéria orgânica, de síntese de produtos no solo, e esses genes vão garantir, essas reações todas que acontecem no solo, vão garantir uma maior resistência das plantas a doenças, a pragas, enfim, é todo um processo que vai a um equilíbrio. Né? E na decomposição da matéria orgânica, eu vou falar muito rapidamente, mas são cadeias de reações grandes que acontecem na decomposição da matéria orgânica. E o que a gente chama de matéria orgânica, então, os restos vegetais, as folhas, é matéria orgânica. Mas o que a gente quer mesmo
é a matéria orgânica umificada, é o humus, tá? Então, isso aqui são reações que acontecem no solo, sediadas pelos micro-organismos. E por que a gente quer essa matéria orgânica umificada aqui? Porque aqui o carbono ele está muito fortemente ligado nas moléculas e ele não vai ser decomposto muito facilmente. O carbono que está como ácido úmico, ácido fúlvico e umina vai demorar centenas de anos para ser decomposto. Então, esse é um carbono resiliente, um carbono que vai permanecer no solo. Durante a decomposição da matéria orgânica, a gente tem a mineralização dos nutrientes. Então, as culturas, elas aproveitam muito esses nutrientes que estão sendo mineralizados na matéria orgânica e, portanto, há uma interação muito grande entre planta, micro-organismos, né, do solo, em toda a cadeia aqui de fornecimento de nutrientes. As práticas que a gente tem na agricultura, elas favorecem a perda da matéria orgânica. Então, toda vez que a gente prepara o solo, que a gente aera o solo, nós estamos perdendo matéria orgânica. Então, a gente tem que procurar minimizar essas ações, né? E a agricultura tradicional, ela leva a alguns problemas, né, como acidificação do solo, como perda de biodiversidade, como compactação, como encharcamentos, como erosão. Esses problemas todos a gente tem que minimizar com uma nova agricultura. E é o que a gente chama, então, da agricultura regenerativa. Tem outros nomes, permacultura, agroecologia, agricultura orgânica, agricultura conservacionista. Elas têm diferenças entre si pequenas, porém todas elas focam no solo, tá, como o seu principal insumo, né? E o solo, com todas aquelas funções que eu falei anteriormente, tá? A agricultura tradicional, então, ela compete com a natureza, ela promove esse distúrbio do solo, ela é geralmente focada na monocultura e ela é reducionista. O que quer dizer isso? Ela, deu uma praga, eu vou colocar um inseticida. Ela não vê o todo, né? Já essa agricultura regenerativa, ou aqueles outros, a permacultura, todas elas procuram olhar a natureza como um todo, então o enfoque é holístico, e eles procuram fazer parte da natureza, né? A agricultura tem que fazer parte da natureza, protegendo o solo e aumentando a biodiversidade. Tem diversas práticas que a gente faz, que a gente pode fazer, que a gente deve implementar, e que melhoram a qualidade do solo, e principalmente respeitar a conservação do solo, reflorestar rios, sempre manter o solo coberto, nunca deixar o solo nu, manter uma camada de restos culturais, ter cuidado com a adubação. Adubos minerais podem prejudicar aquelas populações de micro-organismos, rotação de culturas, reduzir o preparo de solo, fazer o preparo, quando precisar fazer, tentar fazer a parte de bed, né, de preparar só o canteiro, culturas intercalares, plantio em faixas. Então, tem diversas, controle biológico, usar bioinsumos, monitorar as operações, controlar o tráfego. Tem diversas práticas que a gente pode fazer e que vão mudar a agricultura tradicional para a agricultura do futuro, para a agricultura do presente e do futuro. Então, essa agricultura do presente, aqui resumindo, já estou terminando, a agricultura do presente e do futuro tem o solo como questão vital, né? O solo é uma entidade viva, precisa ser preservada, e a matéria orgânica é o que dá a vida ao solo, tá? Então, todas as interações da matéria orgânica com os micro-organismos, com as plantas, né, vão permitir a existência do ser humano na Terra. Permitem e vão continuar permitindo. E aqui a gente tem esse slide que é da FAO, mostrando que eles falam em 18 nutrientes que precisam para o ser humano e que vêm da terra, que vêm da planta, né? Mas, na verdade, são mais de 18, são 21, 23, acho que 23. Porque tem alguns que são traços, né? Como vanádio, como flúor. Mas, de qualquer forma, vejam, a vida na Terra depende
das plantas que a gente cultiva, que são os alimentos, os animais que comem também plantas, e, na verdade, depende do solo. Então, o solo é o grande responsável pela vida na Terra. Tá? Essa era a mensagem que eu queria deixar, lembrando a vocês também que deixo aqui meu e-mail e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando. Ótimo, Rafaela. Parabéns, fantástica apresentação. Acho que nos trouxe aqui um panorama, um cenário muito grande, né, das múltiplas funções do solo, que une o mundo físico, químico e biológico, e que tem tantas funções que preservam a vida, né? E eu achei assim um dado extremamente importante, que você mostrou também a vulnerabilidade, né? Nós demoramos 1000 anos para ter 1 centímetro de solo. Então, se a gente perde 1 centímetro de solo por mau cuidado desse solo, olha o que a gente está perdendo, né? Então, fantástico, obrigado por esse panorama muito claro, muito amplo. E agora a gente vai ver um exemplo que o Leontino nos traz de como manejar esse solo, como trazer esse solo para um estado de saúde que envolve não só o solo em si, mas toda a vida. Obrigado, Leontino. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Leontino, eu sou engenheiro agrônomo e trabalho há 42 anos, né, nesta profissão. E eu gostaria de dizer que a Rafaela e eu não combinamos a apresentação, porque ela falou exatamente tudo que eu ia falar, como fundamento. Ela explicou muito bem os fundamentos da saúde do solo, e eu, sem conversar com ela, fiz uma apresentação para mostrar como nós podemos recuperar um solo degradado. Então, essa palestra é sobre restauração da saúde do solo. Eu trabalho no Grupo Balbo, que é uma empresa que tem 3 usinas que processam 8 milhões de toneladas de cana por ano. Produzimos mais de 300 mil toneladas de açúcar, mais de 400 mil metros cúbicos de etanol. E a empresa é detentora da marca Native, que comercializa mais de 90 produtos orgânicos no mundo todo. Essa é a usina Santo Antônio, do grupo, uma das usinas. Essa é a usina Uberaba, em Minas Gerais. Essa é a usina São Francisco, que é a usina orgânica. Essa usina, juntamente com uma outra usina, né, a gente desenvolveu um projeto chamado Projeto Cana Verde, começou em 1986, buscando atingir maior autossuficiência agrícola. E nós acabamos sendo certificados orgânicos em 1997 como consequência dessa busca. Atualmente, nós temos 20 mil hectares de canaviais orgânicos certificados. É o maior projeto de agricultura orgânica individual do mundo. Então, como era antes? Nós queimávamos cana, né? Cortávamos a cana manual. Nós tínhamos colhedoras que colhiam a cana queimada, horríveis, perdiam 20% da cana e compactavam o solo. E nós aplicávamos pesticidas, fungicidas, inseticidas, herbicidas. E o nosso solo era compactado, morto e pulverizado. Tinha muito pouca vida, ela estava num estado basal. E a nossa produtividade é ao redor de 75 toneladas por hectare. Então, na década de 80, nós nos propusemos a eliminar a queima de cana, só que não tinha uma máquina para fazer isso. E nós desenvolvemos um trabalho conjunto com um fabricante da nossa região. Trabalhamos 5 anos, 10 mil horas dia e noite, fizemos vários protótipos, modificamos 90% da colhedora, até que em 1993 nós ajudamos o fabricante a lançar a primeira máquina de colher cana crua do Brasil. Mas nesse dia do lançamento a gente já colhia 60% da área crua, porque nós transformamos outras 8 máquinas em protótipos. Então, nós conseguimos colher cana crua. Hoje nós temos várias fábricas de máquina, é uma prática comum no Brasil, né? Mas essa máquina foi desenvolvida de uma forma que, além dela colher, ela recicla, fertiliza e protege, porque a gente espalha a palha de forma uniforme atrás da máquina. E a palha é o pivô, a palha é o motivo
a palha é a coisa mais importante para a cultura nos solos tropicais. A gente queria evoluir, mas como evoluir? Nós buscamos entender sobre a agricultura orgânica, porque queríamos nos livrar de pesticidas, de adubos químicos, e entendemos que não conseguiríamos aplicar aquela agricultura orgânica em larga escala. Então, eu passei a estudar as origens da terra, origens da vida, como o solo se formou e como a vida terrestre evoluiu ao longo das eras geológicas. Isso tudo para entender quais eram os padrões da sucessão ecológica, como a natureza mantém processos de produção animal e vegetal. E entendendo como aquilo funciona, né? A reciclagem pelos organismos vivos, né? O que acontece nas teias alimentares, nós compreendemos que tem 5 fenômenos naturais que refertilizam a Terra ao longo de milhões e milhões de anos, que são a atividade vulcânica, as glaciações, atividade biológica, as correntes aéreas e as enchentes. Então, a partir disso, nós idealizamos o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. E a principal mudança foi: paramos de fertilizar a cultura e paramos de fertilizar a cultura e passamos a alimentar a vida do solo. Então, nós não visamos mais a cultura, porque o objetivo é reproduzir no ambiente de produção uma pirâmide trófica, ou uma teia alimentar simplificada. Isso parece muito pretensioso, mas vocês vão ver que a gente conseguiu. E como a gente faz isso? Reciclando todos os efluentes orgânicos industriais, adotamos a rotação de cultura em todas as áreas, porém não com qualquer cultura, mas com as 4 principais plantas consideradas recuperadoras de solo, por muitos motivos. Aplicando princípios biodinâmicos, de forma que a biotecnologia é aplicada no campo, não numa biofábrica. A nossa biofábrica é o nosso solo. Depois de 30 anos, ao invés de construir biofábricas, nós estamos usando o solo para produzir os agentes naturais de controle de praga. Então, aí um exemplo, a gente enriquecendo a palha remanescente da colheita com material orgânico que vem da usina, para melhorar, para enriquecer esse substrato, né? Aí a aplicação de vinhaça, aplicação de pós de rocha. A FAO já concluiu que 2 bilhões de pessoas sofrem de doenças hoje, ou por carências de oligoelementos. Essa rocha aí contém 70 oligoelementos, como a doutora Rafaela estava comentando. Então, a gente aplica até 4 pós de rocha, que são incorporadas no solo, para remineralizar os solos com os minerais ancestrais que ele tinha. A gente incorpora, veja a quantidade de vida, né, de predadores que tem nesse solo. A gente entra com a rotação de cultura, e se a Crotalária júncia, com 90 dias depois de ter sido semeada, produzindo 70 toneladas de biomassa verde por hectare, que fixa 450 quilos de nitrogênio puro por hectare. Ou seja, ao invés de trazer ureia da Rússia, a gente pode tirar esse nitrogênio da atmosfera. A atmosfera contém 78% do nitrogênio. Então, nós temos que tirar da atmosfera com o uso de bactérias nitrificadoras. Esse é um feijão gigante, chamado mucuna. Aí fazendo o plantio direto em cima dos adubos verdes, e a gente tem, após a colheita, 20 toneladas de palha na umidade de campo com muita fibra. E só atividade, essa fibra é alimento para micro, meso e macrofauna, que não existe na sua totalidade no ambiente convencional. Mas após 30 anos de manejo orgânico, nós selecionamos uma alta diversidade de vida no solo que se alimenta dessa palha. E só atividade biológica sobre material fibroso vai gerar humus. Só assim. Você também tem que pensar no conforto biológico embaixo do solo. Uma bactéria nitrificadora precisa de tirar o nitrogênio do ar do solo, dos espaços porosos. Então, essa colhedora pesa 18 toneladas, ela está em cima de esteiras cuja compactação de solo é de 9 libras, é 1/3 de um carrinho pequeno, né? E esses pneus que a gente usa nos veículos de transbordo,
Esse é um pneu de ultra alta flutuação. Ele custa R$18.000 esse pneu, cada pneu desse, né? E a gente pode rodar com 20 libras. Então, depois de alimentar a vida do solo, eu digo que o bioreator está armado embaixo da palha. Embaixo dessa palha nós temos uma enorme quantidade de vida. Esse fungo que parece um algodão é um fungo celulolítico, que não sobrevive em ambiente convencional na presença de agroquímicos, né? E a especialidade dele é retirar de dentro da palha nutrientes e umificar a matéria orgânica, né? Então, a quantidade de vida, as colônias de bactérias e fungos benéficos se multiplicam, cupins que não atacam a cana, mas que comem a palha. Então, a gente trouxe de volta uma alta diversidade de vida. E desse solo que a gente tinha há 35, 40 anos, altamente compactado, nós temos um solo muito fértil, muito macio, com a sua bioestrutura ativa restaurada. O que é isso? Vocês estão vendo essas pequenas pelotas, são os grumos. Isso é o resultado da colagem por uma cola proteica da areia com argila e saibro. E quem produz essa cola, chamada glomalina, são bactérias e fungos. E se você tem fungicidas e herbicidas, essas bactérias e fungo morrem. E o que está acontecendo é que depois de 70, 80, a validade da cola é de 80 anos. Depois de 70, 80 anos de agricultura intensiva, nós estamos começando a ver os efeitos colaterais da aplicação do pacote que nós chamamos de Revolução Verde, que num primeiro momento proporcionou um aumento exponencial de produtividade, mas que agora está provocando o colapso dos solos. Esse solo tem os agregados, ele é 20 vezes mais resistente à erosão, ele tem 3 vezes mais matéria orgânica que um solo convencional, muito mais vida e a taxa de infiltração de água é 6 vezes maior. E hoje a gente já faz análise de biológica desse solo. Isso são fungos micorrízicos arbusculares que produzem a glomalina. Numa análise encontramos 26 espécies destes fungos. E você pode dar uma nota em termos de saúde biológica do seu solo. Nesse caso, esse ponteiro está mostrando a saúde biológica em 8, né? Então, e a gente pode ir entrando nessas análises e pontuando. Aí, esse outro diagrama mostra que ele tem agentes biológicos que combatem as pragas de raiz, que tem agentes biológicos que fixam nitrogênio, outros solubilizam fósforos e potássio, e por aí vai, né? E uma das coisas mais importantes, isso é uma análise, do lado direito vocês vão ver o teor de carbono. Na penúltima coluna, matéria orgânica. Esse solo nosso apresenta 3% de matéria orgânica. E ele tinha 0,8% há 30 anos, né? Ele tem 1,2% de matéria orgânica a 1 metro de profundidade, onde normalmente não se tem matéria orgânica no solo agrícola. E esses são teores de matéria orgânica maiores até que em algumas matas da nossa região, né? E o que isso significa? Significa que ao longo de 30 anos nós conseguimos incorporar no solo e estabilizar 86 toneladas de carbono por hectare, ou nos 20 mil hectares, 1.700.000 toneladas de carbono, que infelizmente não são passíveis de emissão de créditos, porque a Convenção do Carbono não considera o carbono umificado no solo como contribuição ainda. E você pode ver uma foto. Na parte de cima, esse solo orgânico após 30 anos, comparado com o solo do vizinho que está distante apenas 5 metros, só tem um carreadorzinho separando essas duas áreas. E por que isso é importante? Porque a FAO já concluiu que 25% dos solos agricultados no mundo estão apresentando elevado estado de degradação e tem mais 40% indo para o mesmo caminho. E só 10% dos solos do mundo estão melhorando. Isso é na nossa região, solos já agricultados há 100 anos, e a usina vizinha tem a máquina de esteira e tem o pneu de alta flutuação, mas é um solo no estado basal. Esse sim vai precisar de variedades transgênicas e de recursos patenteados, né? Se não for tomadas as providências para restaurar a sua bioestrutura. Muito bem, então a gente consegue restaurar solo, mas que benefício isso traz? Um solo, quando você restaura a bioestrutura ativa, você recupera as funcionalidades, você devolve a ele as suas funcionalidades.
E essas funcionalidades dos solos, elas produzem serviços ecossistêmicos relativos à saúde do solo, à água, à biodiversidade e a emissões. Em termos de saúde do solo, a gente pode expressar pelas análises biológicas, mas pela produtividade. Em azul, vocês estão vendo 15 anos de produtividade do nosso solo orgânico, comparado, em vermelho, com a produtividade de 500 mil hectares no mesmo tipo de solo ao longo de 15 anos. A nossa foi 24,5% maior. Então, a gente teve 100 toneladas por hectare, enquanto esses 500 mil hectares tiveram 84 toneladas por hectare. Com detalhe, a longevidade dos nossos canaviais foi 50% maior. E aqui, a gente tem em azul 13 anos de nós mesmos, antes do orgânico, no convencional, contra os 13 anos seguintes. Então, nós tivemos um aumento de 84 toneladas por hectare para 101. Um outro benefício é relativo aos recursos hídricos. Nós monitoramos a qualidade da água no aquífero, então a gente furou poços em matas e em canaviais orgânicos até a rocha, 30 metros de profundidade. A água então é coletada por bombas de vácuo e a gente concluiu que, com exceção do hidrogênio, todos os outros parâmetros, a água está melhor embaixo do canavial orgânico do que na mata. Por quê? A quantidade de material orgânico que se decompõe biologicamente no canavial orgânico é maior. Então, o nosso filtro biológico dentro da área de cultivo é mais potente. Ele filtra mais água. Além disso, temos um volume maior de água minando nos córregos e nos rios, né? E temos 3 córregos novos onde nunca teve córrego antes. Um outro benefício foi em relação à biodiversidade. Em 2002, começamos um trabalho com a Embrapa, né? Monitoramento por satélite. Eles colocaram um grupo de 14 cientistas que realizou, ao longo de 17 anos, 3.000 incursões ao campo, o maior trabalho de investigação de fauna realizado no mundo em área de cultivo. Então, em 10 diferentes habitats. E eles registraram 340 espécies de vertebrados superiores, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Isso significa, isso é mais do que 50% do que os parques estaduais do estado de São Paulo. Parques estaduais, florestas. Então, começou com o inventário de artrópodes, com armadilhas pegajosas, a classificação e a manutenção desse inventário para provar que o manejo orgânico trouxe vida de volta, né? Então, aí, insetos benéficos, nada disso. Paramos de contar com 600 espécies de insetos. E aí, quem come esses insetos? Né? Os anfíbios, os pássaros, predadores, as corujas, pássaros, morcegos, lontras, macacos, veados, né? As trap câmeras, raposa, tatu, veados, o lobo, capivara, tamanduá no canavial, disputando o território. E onças, 4 espécies de onças, com mais densidade demográfica que em florestas, porque a quantidade de vida no solo é alta. É vida no solo que traz onça de volta. Se não tiver diversidade de vida, de bactéria, de fungo no solo e de inseto, não tem onça, não tem veado. A onça fêmea, a onça com filhote, o macho da onça, as cobras, os répteis, né? A sucuri de 7 metros, lá tem de 9, tem de 10, tem de 11, e esses estudos publicados mundialmente até hoje não foram confrontados. Tá? Em termos de emissão de gases de efeito estufa, a nossa produtividade é 20% maior, com 35% menos de emissão de gases. Então, nós fazemos o inventário, né, que a gente fala do berço à cova, e para vocês terem uma ideia, nós temos muitos clientes, nós exportamos açúcar orgânico para 76 países, então a gente entrega essa coluna no meio, a gente entrega açúcar orgânico na Europa, considerando a energia para construir o navio, o caminhão, container, o óleo do navio, emitindo 400 quilos de carbono por tonelada de açúcar que eu entrego na fábrica da Itália de chocolate orgânico. Quando o açúcar de beterraba europeu, né, emite quase 700 quilos localmente.
Só que quando a cana cresce, a gente neutraliza todas essas emissões. Tá? Então, em função do pouco tempo, eu tive que correr bastante com a apresentação e agradeço pela atenção. Obrigado, Leontino, pela apresentação. Acho que aqui a gente teve um casamento perfeito aqui, né, entre todos os conceitos e a prática, né? Aí eu queria trazer algumas questões aqui dentro do tempo que a gente ainda nos resta aqui para discutir um pouco. Ficou muito claro, né, o papel do solo como a base, o papel da vida no solo como fundamental, né? E hoje a gente está falando muito aqui, né, e foi trazido pelos dois palestrantes, da questão das mudanças climáticas, dos efeitos que a gente está tendo, dos eventos extremos que a gente está tendo, e o solo sofre com isso e pode ser parte dessa solução. Como que a gente pode trabalhar essa questão? O solo é de fato um grande potencial para a gente sequestrar carbono, para a gente reter água, para a gente reduzir as emissões e reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Como que a gente pode trabalhar o solo para que isso saia do potencial e se torne realidade na agricultura? A gente já tem exemplos como que foi colocado aqui, mas como que a gente pode escalonar isso? Pode começar, Rafaela. Olha, o solo é essencial, né, tanto para mitigar o efeito das mudanças climáticas, né, principalmente a parte de retirada do CO2 da atmosfera, realizado pela fotossíntese, que é o grande mistério da vida, né, a fotossíntese, retirando o CO2 da atmosfera e passando para a matéria orgânica e fixando essa matéria orgânica no solo. Então, a gente tem esse poder que tem o solo e a agricultura de retirar o CO2, né, que é um dos gases de efeito estufa. E também o solo é responsável por tornar os efeitos das mudanças climáticas um pouco mais amenos, ou mitigar um pouco esses efeitos, né? Então, toda vez que a gente permite que a água infiltre muito bem no solo, e as práticas agronômicas elas têm que visar isso, a infiltração da água no solo, né, a gente está fazendo com que menos água vá como enxurrada para os rios, que ocorra menos assoreamento, menos encharcamentos. Então, o solo tem muita responsabilidade, ele é um grande fator de mitigação das mudanças climáticas também. E a agricultura também, né? A agricultura, como a gente mostrou, diversas práticas que a gente pode realizar, né, e que vão tornar o ambiente mais resiliente a essas mudanças climáticas. Ótimo. Leontino, como que a gente leva essa sua experiência que vocês tiveram aqui, como que a gente eleva isso para uma escala maior? Como que a gente pode levar isso para outras cadeias produtivas? O que a gente precisa para fazer isso? Acho que precisamos de duas coisas. A primeira dela, nós precisamos ter um consenso técnico, né? A gente está vendo muitas ideias serem lançadas, né? A agricultura pode fixar muito carbono, tal, e já tem gente querendo vender um certificado de sequestro de carbono, continuando a praticar a agricultura da mesma forma que ela vem sendo feita. A Rafaela falou uma coisa muito importante, que é a visão. Hoje, o conhecimento agronômico está muito compartimentado. Nós precisamos passar a tornar ele um só. Então, eu vou dar um exemplo. A gente fala em sequestrar carbono na agricultura e continua usando muita ureia e cloreto de potássio. Esses dois insumos acidificam o solo e consomem matéria orgânica. No Centro-Oeste, a cada 3 anos está se aplicando 10 toneladas de calcário por hectare. Metade disso é para neutralizar a acidez e não é para alimentar a planta. Então, são várias coisas que são importantes. Nós temos que revisar o uso dos nossos insumos e fazer um trabalho para fazer uma transição, né? Há alguns anos, a gente arrendou 5.000 hectares, eu não tinha torta de filtro, vinhaça para fazer a agricultura orgânica nesses 5.000 hectares. E eu falei, eu vou fazer a seco, vai com pó de rocha.
E não tinha ninguém para fornecer pó de rocha. Nós procuramos a mineração Curimbaba, falou, você tem uma rocha potássica? Tenho, mas não exploro. Você não pode furar lá e moer ela para mim? Eu falei, não, isso aí não vai funcionar. Falei, não, eu vou jogar num solo vivo, as bactérias vão oxidar a pedra, e vão liberar esse potássio. Fizemos um contrato, ele foi no banco, levantou o dinheiro, começou a explorar esse pó de rocha. Nós já compramos 6.000 toneladas e funcionou maravilhosamente bem, não usamos cloreto de potássio. Então deixamos de acidificar e mais, agora descobrimos que o pó de rocha contribui para a fixação, para a manutenção da matéria orgânica. Então os insumos precisam ser revisados. Ah, mas como a gente vai fazer? Como nós vamos fazer sem nitrato de amônio, sem ureia? Bom, uma parte pode ser resolvida com bactéria nitrificadora em lavouras simbiontes. Hoje nós já sabemos que gramínea é simbionte, milho é simbionte, pastagem é simbionte. Essa é uma parte. Mas tem uma outra parte. A Universidade da Singularidade, eu estive com eles na Dinamarca, e ele me falou, nós fizemos um estudo profundo, chegamos à conclusão que 73% do adubo nitrogenado aplicado no mundo é perdido. E que no lixo e no esgoto da cidade nós temos 2 vezes a quantidade de nitrogênio necessária para a agricultura. Falei, mas como 2? Porque tem fixação biológica. Você pega um pasto que nem aduba, poucos adubam no Brasil, e as bactérias estão fixando, né? Então, a gente tem que chegar a um consenso técnico para ter uma partida suave e fazer uma transição tranquila. A gente não tem que ser contra a agricultura que está aí. A gente tem que se unir, compartilhar as informações. E só para fechar, se tem uma ideia que a gente consegue, só mudando insumo, por exemplo, e parando de usar insumos químicos, a gente vai fixar nitrogênio, a gente vai incorporar carbono no solo. Não vai. Você pode praticar agricultura orgânica de soja que não vai aumentar a matéria orgânica do seu solo. Porque só decomposição de material fibroso é que resulta em humus, na estabilização do carbono. Então tem que ser soja com milho, soja com algodão. O algodão é melhor que o milho. O algodão é fabuloso, né? E a cana é privilegiada, assim como os pomares. Ótimo, Leontino. Acho que você trouxe um ponto que é fundamental. A sustentabilidade não é um episódio, é uma jornada, é uma construção, é um caminho, né? Então, a gente está nesse caminho. Então, a gente precisa aprender com essas boas práticas. E você nos trouxe um outro exemplo, que eu queria ouvir também da Rafaela, sobre essa questão. Nós estamos num ambiente tropical, então, num ambiente que a gente não tem um inverno rigoroso, a gente tem sol o ano inteiro, a gente tem água, a gente tem todos esses solos profundos, né? E você trouxe a questão da cobertura do solo, da rotação de culturas e das plantas, né, de cobertura. Né? Como que, num ambiente tropical, a gente precisa implementar isso? A gente tem essa possibilidade da segunda safra, da terceira safra, e naqueles períodos onde a gente não tem safra, como que a gente pode produzir riqueza para o solo, utilizando esses conceitos? Bem, primeiro é entendendo o ambiente de uma forma holística, né? Nunca permitindo que o solo fique descoberto, fazendo rotação de culturas, fazendo culturas intercalares. E a gente precisa trabalhar mais na pesquisa com isso, né? Mesmo no monocultivo, tem que ter culturas intercalares, ou ao menos cultivos em faixas, onde você tem a faixa com uma cultura e uma outra faixa com uma outra cultura na mesma paisagem ali, né? Para aumentar a biodiversidade, para aumentar essa resiliência que a gente precisa, esses genes que a gente precisa ter no solo, trabalhando ao nosso favor, esses micro-organismos no solo trabalhando ao nosso favor. Então, são diversas práticas que a gente pode exercer e trabalhar em cima, fazendo com que a sustentabilidade seja cada vez maior, né? Como você falou, é um conceito relativo, né? Então a gente pode falar a usina São Francisco é mais sustentável hoje do que ela era 20 anos atrás, certamente. Ela é pouco perto do que ela vai ser daqui a 10 anos, muito provavelmente, né? E assim que a gente teria que entender a nossa propriedade, né? Hoje eu tenho uma situação X e eu tenho que trabalhar para que em poucos anos ou em 10 anos, em médio prazo ou a longo prazo que seja, eu tenha uma situação com muito mais sustentabilidade do que a gente tem agora.
Obrigado, Rafael. Você quer complementar, Leontino? Isso é muito importante, né? A gente tem que voltar a falar em solo. Eu participei de um seminário de agricultura sustentável na Dinamarca. Eu fui o último a falar no segundo dia. Até eu falar, a palavra solo não tinha sido pronunciada. A palavra solo não havia sido pronunciada. Era só a tecnologia digital e a agricultura regenerativa. A tecnologia digital é um recurso da produção. Ela é fantástica. Mas se me der um pouco de pó de pedra e um pau, eu faço agricultura regenerativa. Eu faço uma horta regenerativa. A gente não depende disso. Então, esses conceitos precisam ser entendidos. Eu ajudei amigos no Centro-Oeste a converter suas áreas para agricultura regenerativa no convencional, por exemplo, o Grupo Schaeffer, são 200 mil hectares. Então, eu cheguei lá, eles colhem, eles praticam o plantio direto, tem a camada de palha. Mas o que aconteceu? Há 25 anos, as raízes aprofundavam-se no solo, porque a colhedora era pequena, e ela colhia 6, 7 metros ali, esparramava a palha que cobria toda a largura do molinete. Agora, as máquinas não conseguem mais cobrir tudo. Então, a indústria da máquina avançou sem considerar essa necessidade do solo. E depois, eles dessecam a soja e depois chega e colhe soja no Natal embaixo de chuva porque tem um secador. E a compactação embaixo da chuva é 6 vezes maior. Então, estava na hora de instalar esteiras nessas colhedoras. Então, são essas incongruências. Aí depois se inocula bactéria nitrificadora no milho, que vem depois, e fala que não funciona, porque a bactéria não consegue tirar nitrogênio do ar do solo. Então, se são esses pequenos ajustes que têm que ser observados, né? A agroecologia ou agricultura regenerativa ou orgânica são agriculturas de detalhes. Dos detalhes, das minúcias. E os pequenos detalhes resultam em grandes resultados. Você me dá uma partezinho? Eu esqueci de falar isso na minha apresentação, mas ser humano, a palavra humano vem de homo, de humus, em última análise, né? Então, a palavra é para mostrar o quanto o solo e o quanto a matéria orgânica do solo tem a ver com a vida na Terra, né? Humus e humano têm a mesma raiz latina, as palavras, né? Tem a mesma raiz latina. Fantástico. A gente está quase chegando aqui no final do nosso painel. Acho que a gente trouxe aqui informações preciosas, né, para a nossa agricultura, né? E nós temos a capacidade e a condição no Brasil, como um país tropical, como um país com áreas imensas de agricultura, com um papel importante da agricultura, de trazer isso para uma escala muito maior e ser referência no mundo nessa construção do solo. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem aqui. Eu sou originalmente da área de biológicos, de produtos biológicos, né? E eu comecei a trabalhar isso há 30 anos atrás. Ainda era uma coisa que a gente aprendeu muito com a agricultura orgânica, trouxemos isso para a agricultura em geral, com a agricultura convencional como um todo, mas a gente ainda tem muito a avançar. A Rafaela tocou aqui, né, sem a gente aprofundar, na questão do microbioma. A gente ainda conhece muito pouco da interação dos micro-organismos com as plantas. Você trouxe a questão dos genes, das funções no solo, né? Muito das funções, muito do crescimento da planta depende, na verdade, de genes de micro-organismos que estão presentes associados a essas plantas, né? Então, o Leontino trouxe aqui o exemplo das bactérias nitrificadoras, das solubilizadoras de fósforo e tantos outros micro-organismos que fazem essa interação, que protegem a planta contra estresse, por exemplo, ácido, salino, hídrico, todos os estresses que a planta sofre. Então, assim, acho que a gente tem um potencial tremendo aqui no Brasil de mostrar uma agricultura tropical, uma agricultura baseada na saúde do solo, né, integrando toda essa questão do físico, do químico, do biológico, né? Então, se a gente teve essa fase, foi importante a fase, né, da expansão, a fase da Revolução Verde, onde nos colocou num cenário, né, como um país de forte agricultura, mas agora nós temos o potencial de causar uma nova revolução, que é trazer uma agricultura cada vez mais sustentável, né? Ou seja, nessa jornada de sustentabilidade. A gente tem mais um minutinho aqui para terminar, então eu queria passar para vocês dois falar uma fala final, uma palavra final.
nesses últimos 30 segundos aqui para cada um. Rafaela. Bom, eu queria deixar como mensagem final que o solo ele é uma herança que a gente recebeu e que a gente tem que deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos e tudo mais. E preservar o solo é preservar a vida na terra. Eu queria deixar uma mensagem. Eu acredito muito que esse é um mundo de verdades transitórias. Um médico americano foi contra toda a comunidade médica mundial e provou que o ovo não era ruim para a saúde. Até 10 anos atrás, os médicos proibiam as pessoas de comer ovo. E agora o ovo é o melhor alimento do mundo. E a mesma coisa está acontecendo agora com a agricultura. Na verdade, existiu sempre na história da humanidade, a gente acha que está chegando ao final do conhecimento até que cai uma nova cortina. E as coisas se desacortinam novamente. E agora acho que esse é um momento interessante que está acontecendo na agricultura, onde uma cortina está caindo e a gente está conseguindo enxergar mais longe. Eu estou muito animado com isso, porque eu estou vendo um movimento muito rápido e eu, como pessoa, tenho dado minha contribuição para ajudar a libertar o agricultor definitivamente, né, das corporações. Nós precisamos agora de uma agricultura que seja boa para a terra, para o produtor, para o consumidor e para o planeta. Primeiro para esse, depois a gente vai ver. Muito obrigado. Então, acho que como mensagem final, eu queria repetir isso. A sustentabilidade não é um episódio, é uma jornada e o solo é a base de toda essa história. Então, obrigado, Leontino, obrigado, Rafaela, pelas fantásticas apresentações aqui. Obrigado a todos vocês que estavam aqui nos assistindo.